Como temos visto, para a justificação, fé no lugar da lei. Vamos continuar lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 30 até o capítulo 10, versículo 5. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. Olha a afirmação de Paulo aqui, extremamente importante dentro da carta. Ele está mostrando que os gentios, os povos não judeus, que não tinham a lei de Deus e não buscavam a aceitação de Deus pela lei, eles alcançaram essa justificação. Mas alcançaram, obviamente, de outra forma, da forma que a nova aliança está prescrevendo agora. Eles alcançaram essa justificação que decorre da fé. Lembra que agora, toda vez que falar da fé, já está incluso da fé em Cristo Jesus e naquilo que ele fez. Não é fé em qualquer coisa, existe um contexto da carta. Então, de novo, o que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir esta lei. Porque, lembrando que é impossível se justificar diante de Deus pelas obras da lei. Isso ainda está sendo uma construção dessa argumentação de Paulo. E ele fala assim, por quê? Porque não a buscou, por que Israel não conseguiu chegar à justificação e o gentio conseguiu? Ele responde, porque Israel, eu estou colocando aqui porque é isso que está dizendo, não a buscou pela fé, mas como que por obras. Gente, uma observação aqui rápida nessa palavra obras. Todas as vezes que Paulo está trabalhando com esse conceito de obras na carta dele, ele está falando das obras da lei, que é diferente de boas obras. Então, obras da lei, de uma forma técnica ali da carta, não quer dizer a mesma coisa que boas obras no sentido que as entendemos hoje. Obras da lei é justamente o trabalho que o judeu fazia, a devoção, o trabalho, a atitude, o comportamento de obediência estrita à lei de Deus dada por Moisés. Dada a Israel através de Moisés. É o que nós chamamos da lei mosaica, lei sinaítica ou a lei veterotestamentária do Antigo Testamento. Essa lei, quando o judeu trabalhava arduamente, e inclusive montando as suas tradições, fazendo, alguns já falam judeus aí, o cerco da lei, para que ela fosse cumprida de forma exata. E através desse trabalho, ele buscava a aceitação, buscava a justificação diante de Deus. Isso é o que Paulo está chamando de obras da lei. Caía, inclusive, de uma forma extrema num legalismo. Tá certo? Então, olha só, não buscou pela fé, mas como que por obras. Essa frase significa que os israelitas buscaram ser justificados, aceitos por Deus através do trabalho de obediência à lei. Portanto, eles queriam o quê? Merecer, conquistar a aprovação de Deus. Coisa esta que é impossível a não ser pela fé em Cristo Jesus. Então é isso. Boas obras pode ser usada com a mesma motivação. Eu vou me justificar diante de Deus fazendo boas obras. Mas o termo técnico aqui, obras da lei e boas obras, são coisas diferentes. Nós sim somos salvos e em Cristo nós somos cobrados de alguma forma ali, incentivados ou requerido de nós como cristãos, uma vida que tenha boas obras. Obras que partem da fé em Cristo, do amor a Deus e o amor ao próximo. Então eu vou amar ao próximo, eu vou orar pelo próximo, eu vou cuidar, zelar, cuidar da necessidade do meu próximo. Então eu vou fazer atos de boas
obras. E isso, obviamente, todo cristão deve fazer, mas não deve, através disso, buscar uma aprovação de Deus. Porque senão nós fazemos a mesma coisa que o povo judeu fazia com as obras da lei. Eles, 32 ainda, porque não a buscou pela fé, mas como que por obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Gente, isso aqui é uma profecia, sim, messiânica, já apontando que o Messias, que deveria ser então uma pedra principal da construção, seria para eles uma pedra de tropeço. Mas quem nela crê nessa pedra, ou então quem nele crê no Messias, não seria envergonhado. Então olha só, aqui nos versículos, então, todo esse trecho que a gente está lendo, do 9:30 até o 10:4, Paulo inverte a ordem das expectativas judaicas comuns. De acordo com Paulo, aqueles que não buscam ser justificados pelas obras da lei, mas depositam sua fé somente em Cristo, os cristãos gentios, experimentam no presente as bênçãos deuteronômicas, ou as bênçãos que estão descritas lá no livro de Deuteronômio. Enquanto aqueles que procuram ser salvos, ou melhor, aceitos por Deus, justificados pela observância da Torá, da lei mosaica, os judeus não cristãos, eles permanecem debaixo das maldições deuteronômicas. Aí no capítulo 10, versículo 1, irmãos, o desejo, olha o que Paulo fala, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, de quem? Dos israelitas, é para que sejam salvos. Paulo amava o seu povo, né? O seu povo de sangue, os seus irmãos de sangue ali, a parentela, como é falado, os seus irmãos nacionais. Paulo amava o povo israelita porque ele era israelita, ele era judeu. E o desejo do coração e a súplica dele a Deus é que eles fossem também salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então ele sabia, o judeu era zeloso pela lei de Deus, como Paulo era antes da sua conversão, ao ponto de perseguir os cristãos baseado no zelo que ele tinha pela lei de Deus. Então a gente fala, Paulo perseguia, mas a perseguição que Paulo fez tinha como o fruto, a perseguição era um fruto do zelo por Deus, do zelo da lei sem entendimento, que é justamente o que ele vê que os seus irmãos israelitas ainda permanecem. Eles são zelosos, mas não com entendimento. Eles não entenderam ainda a revelação de Deus da nova aliança. Eles não entenderam ainda a obra do Messias para justificá-los diante de Deus. Desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa palavra fim aí no original é telos. Há uma discussão muito grande em cima dela, para entender o que esse texto realmente significa. Se o fim da lei é Cristo, em que sentido? O fim quer dizer a lei, o término da lei, ela terminou em Cristo? Ou se o fim aqui é de telos, no sentido de propósito da lei, de finalidade da lei. Então isso é uma discussão teológica, tá ok? Não existe um ponto passivo. Eu quero opinar aqui e dizer que para mim o mais coerente com aquilo que eu estou lendo de Romanos, quando Paulo inclusive diz que a lei é espiritual, ela é boa, ela é justa, ela é de Deus, eu acredito que não existe o interesse de Deus terminar a sua lei. Aqui encerra-se a lei em que sentido? No objetivo dela de justificar o homem diante de Deus.
Aí então Cristo dá um fim à lei. Mas ela pode também significar que a lei tem uma finalidade. Ela tinha e tem uma finalidade de apontar para Cristo. Este é o fim da lei, é o propósito, é a finalidade da lei. Então eu entendo que não é fim. Cristo não encerra a lei no sentido de fazer ela não ter mais valor. Pelo contrário, ela encerra o propósito da lei de justificar. Aí há um encerramento, não há esse propósito, na verdade nunca teve. Os judeus que queriam usar a lei dessa forma, sem a fé. Alguns judeus, não todos, né? Então, porque o telos da lei, a finalidade da lei, o propósito da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê em Cristo. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E as nossas considerações aqui últimas e finais. Israel se apegou à justiça das obras segundo a lei e, portanto, rejeitou o único caminho para a justiça de Deus, a saber, a fé em Jesus Cristo. Não tem outro caminho para ser justificado diante de Deus. A conversão em massa dos gentios a Cristo para a obediência da fé e a conversão escatológica dos gentios, que de forma surpreendente ocorrem antes da restauração de Israel. Isso é algo muito interessante, porque na cabeça dos judeus, eles entendiam que Deus ia primeiro restaurar a nação, salvar a nação de Israel, através do Messias davídico. Aí então as bênçãos de Abraão alcançariam as outras nações, conforme a aliança de Abraão. Deus, de uma forma soberana, ele inverte a ordem. Ele leva as bênçãos através de Cristo aos gentios primeiro e depois promete então a restauração de Israel. Isso causa um pouco de um pane aí na cabeça dos judeus, até mesmo de Paulo, que diz que isso é um mistério que acontece aí. Portanto, por último ali, nesta dispensação, nesse momento que nós estamos vivendo na lida de Deus com a humanidade, chamada por Paulo inclusive da dispensação dos gentios, as bênçãos da vida da nova aliança pertencem aos gentios cristãos, enquanto a morte espiritual como maldição da aliança se aplica aos judeus não cristãos. Então, justificação somente pela fé e não pela lei. Tá ok? Deus abençoe vocês.